Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou costurar com vocês o short fitness com bolso que já está disponível no meu site e essa é a videoaula da compra da modelagem, tá? Então você compra a modelagem no site e tem acesso a essa videoaula. Eu vou começar essa videoaula mostrando para vocês as partes componentes da modelagem. Eu já fiz a colagem de todas as peças, eu imprimo também numa impressora comum que eu tenho aqui em casa e faço a colagem para testar as modelagens antes de colocar para venda e para que vocês possam adquirir, tá bom? Então, eu tenho aqui na modelagem uma peça componente que é as costas, que vai ser cortado um par tecido. Tenho a lateral da peça, que também é cortada em um par. A frente, que é cortada em um par. Esse short ele tem os lados simétricos, ou seja, são dois lados iguais. Então, essas partes, componentes, são cortadas todas em par. Tem o bolso, que é cortado em um par também. E tenho aqui o cós. O cós, ele é cortado uma vez, só que aqui nessa linha ele é dobrado, ou seja, ele precisa ser espelhado dessa forma. Tanto o cós da frente quanto o cós das costas. A diferença é que o cós da frente ele é mais alongado, fazendo essa anatomia, enquanto que o cós das costas não. E isso é uma questão de modelagem, que foi na hora de eu desenvolver a modelagem que eu fiz dessa forma, tá? Então, o cós, quando a gente corta, a gente vai ter esse resultado aqui, ó. No molde, ele vai estar assim, dobrado, ó. Então, a dobra dele fica aqui na cintura. Esse cós, ele não tem recorte na cintura. Então, é ideal para ser utilizado com tecidos, né, de suplex aí de gramatura um pouco mais alta, 260, 290, que já vai dar um excelente caimento. E esse aqui é o cós das costas, cortado da mesma forma, com a dobra aqui na linha da cintura. Agora nós vamos para a etapa de costura. Só que antes de ir para a etapa de costura, eu quero te pedir para você curtir esse vídeo, para o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo relevante, se estiver aqui no YouTube. E quero te pedir também para você se inscrever no meu canal, para sempre que eu colocar um vídeo novo, você ser notificado. E vamos então à costura. Antes de passarmos para a etapa de costura, uma informação importante que eu preciso passar para vocês é que os piques que estão no molde, você precisa passar para a sua peça, tá? Para o seu tecido. Por quê? Porque esses são os piques de encontro de costura. Então, para posicionar corretamente o bolso, você precisa fazer primeiro os piques que estão marcados aí na sua modelagem, tá? Então, eu tô aqui com as peças cortadas e vamos passar para a etapa de costura. Então, já estou aqui na galoneira. A minha galoneira é uma galoneira com catraca, mas a catraca não vai ficar acionada para fazer a costura de fitness, tá? Eu só uso a catraca quando eu vou fazer moda praia. E então, ela tem a mesma função de uma galoneira plana comum. A primeira dica e importante que eu vou dar a vocês é sempre ter um retalho do tecido que você vai trabalhar para fazer os testes, tá? Eu tô aqui com o retalho, vou ligar a máquina. Essa máquina ela tem um motor comum, então é um motor um pouco barulhento, mas nós vamos ligar aqui para começar a nossa costura. Então, o que eu vou verificar aqui nessa etapa de costura? É se o tamanho do ponto está adequado e se não está arrebentando, tá? Aqui para a parte do bolso, o tamanho do ponto tá ok. Eu só vou diminuir um pouco, porque eu tava fazendo moda praia. Esse tamanho aqui para mim, ó, tá adequado. Não tá arrebentando. Então, a primeira etapa de costura aqui da nossa peça é dobrar a bainha aqui da abertura do bolso. Vocês vão ver que essa parte
da modelagem ela é inclinada, porque quando a gente dobrar aqui, ó, ela vai bater certinho, ó. Vou virar aqui o avesso da peça para vocês verem, ó. Vai bater certinho, é uma bainha de 2 centímetros. Eu vou posicionar esse bolso aqui abaixo da sapatilha e vou colocar o guia aqui aonde ficou a dobra, tá? Eu vou colocar esse guia de imã mesmo, porque já já eu vou ter que tirá-lo. Então eu não vou colocar o que é de parafuso, que é só uma bainha. Se a sua máquina ela tiver dificuldade de puxar a peça nesse início, você pode deixar um retalhinho de tecido aqui costurado primeiro, antes de fazer a bainha na peça. Aqui no caso, eu fiz em um dos lados, vou fazer no outro, então aquele lado que tá lá já vai puxar esse. Mas às vezes para iniciar a primeira costura eu deixo um retalho aqui que às vezes também dá uma agarradinha ali no início, pode empurrar o tecido. Pronto. Eu fiz a bainha aqui da minha peça, vai sobrar um tiquinho aqui atrás, ó, de tecido. A minha máquina, para costura ela ficar certinha, eu preciso deixar essa sobra, tá? A agulha não pode bater fora do tecido, que oscila o ponto e ele acaba puxando o tecido aqui na frente. Então eu deixo assim e vou refilar com a tesoura. Então depois de refilar com a tesoura eu vou ter esse resultado aqui. Então eu voltei com a peça aqui na mesa, depois de fazer a bainha aqui na abertura do bolso, para dar algumas explicações. Eu tô aqui com a lateral, a parte menor aqui, mais inclinada, que é a parte para frente da peça, é onde vai ficar a parte maior do bolso. O bolso ele fica posicionado dessa forma aqui, ó, tá? E aqui no pique da lateral, ó, é onde eu vou dobrar esse bolso para poder costurar. E como que eu faço para costurar esse bolso aqui, já que não tem recorte? Eu vou posicionar ali o pique com o pique. E eu vou passar uma costura aqui na galoneira, prendendo o bolso na parte da lateral. É assim que eu faço para não ter recorte nessa parte. Eu vou até marcar aqui com um giz, ó. É aqui sobre essa linha que eu vou passar a costura. Você pode alfinetar a peça aí. Você pode também fazer essa etapa na máquina reta. Algumas empresas fazem essa costurinha aqui na máquina reta e depois faz na galoneira, só para já fixar a peça. Não tem problema nenhum, tá? O que você achar melhor. Eu vou posicionar aqui. Quando eu vou trabalhar com muitas peças, eu prefiro fazer na máquina reta, tá? Eu faço essa costura aqui, depois eu vou para a galoneira e faço por cima. Mas aqui, como é uma peça só, eu vou fazer dessa forma. Então, eu posiciono aqui pique com pique. Por isso, a importância de transferir o pique para a peça que a gente está fazendo. E vou marcar aqui também a linha por onde vai passar. A linha bem certinho, o bolso aqui. Que aí não tem como ele ficar torto. E é sobre essa linha que eu vou passar a costura da galoneira. Então aqui de volta na galoneira, eu vou só pegar a minha peça e vou passar a costura sobre a linha que eu fiz ali na mesa com vocês. Vou posicionar aqui e faço a costura. Alinho aqui o pique com o pique. Fiz em um lado, vou fazer no outro a mesma coisa. Então, depois de fazer a costura ali na galoneira, nós costuramos assim. Eu até tive que descer aqui um pouco a costura, gente, eu marquei errado. E aí, ó, vai ficar dessa forma. Desse lado fica a costura das duas agulhas.
Quando a gente vira o bolso aqui, a lateral, ó, não vai ter nenhuma costura aparente aqui na barra, só pelo avesso a costurinha da galoneira. Então, por isso que eu faço dessa forma. Então, você já tá aprendendo uma coisa aí diferente. O próximo passo agora é costurar na overlock a frente e as costas dessa lateral. Então, aqui na overlock eu também tenho um retalho do tecido onde eu vou fazer o teste do ponto. Nessa máquina aqui eu estou utilizando o ponto no 3, tá? O comprimento do ponto no 3. Só que aí o que acontece? Você precisa testar na sua máquina. Eu tenho outra overlock aqui e dá diferença de uma máquina para outra. Então eu vou pegar aqui o retalho e vou costurar. E a mesma coisa da galoneira. O que eu vou verificar aqui é se esse ponto não está arrebentando, se está tudo certinho. Aqui tá. A máquina está empurrando um pouquinho, mas eu vou deixar o ponto nesse comprimento mesmo, porque é uma peça de fitness, tá? A gente vê também se esse ponto não está abrindo. Então tá tudo certinho. E aí o que eu faço? Eu vou posicionar aqui a minha lateral com a barra na máquina. E a parte onde vai ser a cintura para cima, tá? Eu sempre começo da barra, qualquer peça, porque a barra ela está obrigatoriamente no esquadro. Então, a mesma coisa. Aqui, ó, eu tô com o lado que é o lado maior, o lado para as costas. Então, vou pegar minhas costas, vou posicionar ali a barra com a barra da lateral e vou fazer a costura. Quando chega ali no bolso, na costura do bolso, fica um pouquinho de tecido, né, espesso, então eu levanto um pouquinho o calcador. Mas isso eu faço de forma quase automática. Então, costurei a lateral costas. Vou reservar a peça aqui para fazer o mesmo processo do outro lado. Uma coisa que eu sempre faço por exemplo, quando é uma peça assim que tem lado, eu vou costurar sempre toda a parte das costas e depois eu vou costurar toda a parte da frente. Eu não pego frente e costas, sabe? Então agora eu vou começar, como eu estou fazendo o lado espelhado, vou começar colocando as costas aqui com o direito para cima, pela barra. E vou colocar a lateral também, a barra direito com o direito. Então, fiz a parte das costas, a costura das costas, agora eu vou posicionar a peça novamente a barra e vou costurar a parte da frente. Direito com o direito. E vou repetir o processo agora do outro lado. Bom, então eu costurei aqui a lateral da peça, unindo frente e costas. E agora aqui nessa lateral, se você quiser, você pode rebater aqui na galoneira, virando essa costura sobre a parte do bolso. Eu vou fazer isso nessa peça para agregar mais valor aí ao conteúdo compartilhado. Só que não é obrigatório, você faz se você quiser, depende aí do tipo de produção, o tempo de produção também interfere no custo da peça, então são coisas que você tem que avaliar no seu sistema de produção. Mas eu vou fazer para mostrar para vocês como que faz. Bom, então aqui ainda na overlock, antes de irmos para a galoneira rebater essa parte da bermuda, nós vamos fechar também o cós, tá? Então eu abro o meu cós aqui, não importa se é frente ou costas. Eu vou colocar lateral com lateral, posicionando o direito com o direito do tecido.
Uni de um lado, vou unir o outro. E agora sim nós vamos para a galoneira, que eu vou rebater também essa costura lateral do cós, porque eu gosto, acho que fica bem bonito. Aqui na galoneira, para fazer o rebatido da costura, eu utilizo esse guia aqui no calcador e esse outro guia que me ajuda a dobrar a minha peça. Então vou começar aqui pelo cós. Eu dobro a costura virando aqui, ó, dentro do aparelho, e só vou fazer passar a costura ali da galoneira, dobrando o tecido e fazendo a costura. E agora eu já coloco aqui o outro lado, ó, dobrando também. Coloco aqui no aparelho, eu gosto de trabalhar com esse aparelho. Tem outros tipos aí também para fazer rebatido. Bom, eu fiz o rebatido na lateral aqui do cós. Fica dessa forma. Agora eu vou repetir esse processo aqui na lateral da bermuda. E aí sempre vai ser com a parte aqui frente e costa por cima da lateral, tá? Então a costura eu viro aqui para a parte, primeiro aqui nesse caso para frente. A gente não faz o contrário, não vira a costura dessa forma porque aqui vai ficar muito alto. Então é dessa forma aqui, virando a costura para a parte mais sem o recorte, né? Vamos dizer assim. Então, eu tô aqui com a bermuda aberta, como eu tirei da máquina, tá? A costura vai ficar dessa forma sobre a parte frente e costas. Então, eu fiz esse processo nas duas peças e também no cós, ó. E agora a gente vai para overlock para terminar de fechar a peça e aplicar o cós. Então aqui já na overlock eu vou pegar aqui uma das partes, vou casar aqui a bainha, ó, a barra, e vou fechar da barra para o gancho, o entrepernas. Vou repetir o processo no outro lado da peça. Agora eu vou posicionar aqui, ó, a traseira na máquina. Deixa eu tentar afastar um pouco aqui para vocês conseguirem ver. E vou colocar direito com o direito, não desvira a peça nem nada. Só vou fazer aqui o gancho. Preciso casar essas costuras aqui, ó. Eu coloco uma costura para cada lado, para ficar casado bem certinho no fundo. E agora, o que eu vou fazer? Ó, fica casadinha a costura. O que eu vou fazer? Eu vou rebater esse gancho aqui também, tá? Na galoneira, para ficar tudo no mesmo padrão, já que eu fiz o rebatido aqui na outra parte aqui da peça, tá?
Vou posicionar minha bainha aqui, minha peça tá do avesso agora, para eu poder dobrar aqui com mais facilidade a bainha. Vou ajudar no início ali, que ela empurra um pouco. E também quando chegar nas costuras. E vou repetir o processo na outra perna. Pronto, feito isso, eu vou voltar para o overlock. Já vou limpar a bainha de uma vez, mas vou voltar para o overlock para aplicar o cós. Então já estou aqui com a peça toda montada, só falta o cós. Vou posicionar o centro costas aqui na máquina com o direito virado para cima. Minha peça está do avesso. Agora eu vou pegar o meu cós. O cós das costas é mais estreito, já expliquei isso para vocês na parte da modelagem. E aí o pique aqui de centro costas eu vou posicionar aqui sobre a costura das costas da peça. Vou unir aqui a lateral do cós e já vou colocar no pique aqui da lateral da peça. E eu passo a costura, vou fazer a costura segurando aqui essa lateral. Quando chega ali próximo à lateral, já posiciono o pique da frente na costura do centro-frente. Isso para quê? Para que o cós seja distribuído de forma uniforme, tá? E a peça não fique torta. Quando cheguei no pique aqui da frente, eu vou de novo aqui para outra lateral e vou posicionar o pique da lateral com a costura da lateral do cós. E aí eu dou uma empurradinha aqui com o meu dedo, ó, para não empurrar o tecido, para a máquina não empurrar o tecido, tá? Senão no final aqui, quando a gente estiver chegando de volta no centro costas, vai estar sobrando tecido do cós. Pronto, cós aplicado, eu vou ali para a mesa para fazer as últimas explicações e mostrar o resultado da nossa costura. Então esse é o resultado da bermuda pelo avesso, tá? Vou desvirar a peça aqui com vocês. Então essa peça ela tem um cós mais alto, não é um cós super alto, ele é um cós mais alto. A parte da lateral aqui do bolso fica dessa forma, então a parte mais alta do bolso é virada para frente e a parte menor virada para as costas. Isso se trata de ergonomia, tá? E é uma questão de modelagem, para facilitar a entrada da mão no bolso. A costura do cós fica aqui posicionado no meio da lateral. Então vamos lá, recapitulando. Nós montamos a parte primeiro aqui, fizemos a bainha do bolso, montamos o bolso na lateral, depois unimos a frente e as costas à lateral da peça, fizemos o rebatido aqui na galoneira, fechamos a peça, unindo também o gancho, depois rebati o gancho,
fiz a bainha e apliquei o cos, tá? O cos também foi montado e rebatido no mesmo momento em que a peça foi montada. Algumas informações. Ah, Flávia, eu não quero fazer a peça com rebatido. Pode? Pode. Você só vai pular essa etapa, vai apenas unir a peça no overlock, tanto o cos como a parte inferior aqui, né, a parte do short propriamente dito, e não vai rebater, tá? O rebatido ele é opcional, eu fiz para agregar aqui o conhecimento para vocês. Você vai ver que esse tecido ele cria algumas ondulações, isso é normal, tá? Dependendo do material de fitness. Alguns materiais eles têm uma textura mais lisa, outros mais emborrachados, como é o caso desse aqui, o que gera essa ondulação, mais vestindo a peça não fica nenhum tipo de ondulação no corpo não, tá? O tecido ele vai esticar e vai ficar normal ao vestir. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, deixa nos comentários aí o que você achou dessa videoaula, e a modelagem ela está disponível para compra no site.